galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Meu Certificado Cast. Uma honra estar aqui com você mais uma vez para mais esse episódio maravilhoso. E hoje é uma reviravolta, hein? Imagina só uma pessoa de médica, quase médica, a bancária. É a história que a gente vai contar hoje da Gabriele Moraes. Seja muito bem-vinda, Gabi, muito obrigada. A Gabi vai contar hoje sobre a história dela. Vou deixar ela falar, porque você sabe que eu falo muito, né? Mas vou deixar a Gabi falar, contar um pouco da história dela, por que essa tomada de decisão, a virada de chave, a transição de carreira que antes era Itaú, depois foi Santander. Como é que foi toda essa mudança, família, filhos. Então, primeiramente, muito obrigada, Gabi, pela sua presença. É uma honra para mim receber você, Gabi, nossa aluna. E eu tô muito ansiosa para contar pra galera a sua história, porque eu tenho a plena certeza que vai ser uma inspiração tremenda para muitas mulheres, muitos profissionais que querem entrar no mercado financeiro e também que já estão no mercado e ficam naquele receio de transição de carreira, que eu sei que esse é um dos maiores medos dos bancários atuais. Mas vamos lá, Gabi, pode se apresentar. Então, queria agradecer primeiro a você pelo convite. Tô um pouquinho nervosa, primeiro podcast. Fica tranquila. Mas o meu certificado, eu tenho uma gratidão imensa por vocês. Foi quando eu vou contar um pouco mais, claro, mas assim, num momento muito difícil da minha vida, de decisão, de transição de carreira, eram os vídeos de vocês, os stories de vocês os vídeos no YouTube, que eu assistia muito, maratonava os vídeos no YouTube, adorava. E os stories também no Instagram, no YouTube e tudo mais. Então era o que eu tinha que eu podia me acolher e falar, cara, vai dar certo. Eu acho que esse caminho aqui pode fluir. Graças a Deus tem fluído muito bem. Então, eu queria agradecer a vocês pelo convite, né? E vamos conversar, vamos embora. Ai, meu bem, obrigada. Eu fico muito feliz. Eu tenho até comentado muito sobre isso lá no Instagram, né? Que a gente tá nesse momento de início de ano, de muitas pessoas quererem se tornar bancários, mas tem medo, tem receio, não sabe como é que é o processo. Ai, será que vai dar certo? Será que não vai? Ah, eu sou, sei lá, estagiária, sou secretária. Sim. Será que eu consigo entrar no banco ou não? Então, a gente fala, gente, olha só, é possível para todos que verdadeiramente querem. O que a gente tava conversando antes do podcast começar, né? Quando a pessoa quer de verdade, depende exclusivamente dela. E a gente vai voltar um pouco mais sobre isso, tá? Pra você não chegar aqui no meio do caminho. Fica tranquilo, que a gente já bateu muito papo aqui antes de começar o episódio. Mas depende exclusivamente da pessoa e a pessoa, ela pode tomar essa decisão, né? É possível que isso aconteça com a vida delas. E você é a prova viva disso. E a gente ama fazer parte dessa jornada de sucesso de vocês, porque a gente sabe como é que era estar sozinho em um dado momento. Porque a gente já esteve sozinho. Antes do meu certificado existir, Exatamente. 13 anos de bancária. E não tem referência, né? Não tem ninguém da família que trabalha no banco. Absolutamente não tem... ninguém. Da onde você tirou essa ideia do banco? O banco não é... Dificilmente você vai ver alguém no ensino médio, assim, pré-vestibular, falando, eu quero ser bancário. Não é comum. Não é comum. Não é comum. Só quem tem pai, tio, mãe. Exatamente, só quem tem uma referência. O banco é uma coisa que você, às vezes, conhece e fala assim, opa, esse mercado aqui tá dando certo. Esse mercado aqui eu já vou poder entrar com uma estabilidade legal. E aí você vai conhecendo e vai se encantando. E muitos acham que é concurso, né? Mas banco privado não é. A gente, quando é criança, vai no banco. Eu lembro que a única vez que eu entrava no banco era quando eu ia pagar uma conta pra minha mãe quando eu saía da escola. E eu achava que aquela galera lá era inalcançável, que ia pra estar ali. Era uma prova imensa, um concurso. Anos de estudo. Mal sabia eu que pouco logo depois de sair do ensino médico, eu entrei no banco com 19 anos, né? Eu me tornaria bancária e estaria vivendo aquela vida ali e tendo todo aquele status. Não é tanto status como era antigamente, mas uma vida financeira estruturada que te possibilita muita coisa, né? Muita. O banco, ele te possibilita sonhar e trazer a realidade dos sonhos para cada dia mais perto. Então, você, desde uma viagem, de um apartamento... Porque o bancário, ele não tem só o privilégio no sentido de ter um salário bom, de ter uma variável, de ter um ticket alto. O bancário, ele tem um privilégio de nome no mercado também. De cartão, de um financiamento de imóvel, de um financiamento de carro. A gente tem benefício em tudo isso. Então, esse status que a gente fala não é nem tanto status é o status que traz a gente ter essa autonomia, essa segurança familiar. Verdade. Né? Então, hoje eu sou muito suspeita para falar que eu sou muito apaixonada pelo mercado financeiro. Até hoje. Eu sou muito apaixonada, muito apaixonada. Mas conta pra gente, Gabi, vamos voltar aqui algumas páginas, tá? Alguns episódios e conta pra gente quem é a Gabriele, o que a Gabriele fazia antes, por que dessa decisão de, meu Deus, vou virar bancária. Conta pra gente a sua história. Vamos lá então. Eu sou Gabi, hoje eu tenho 27 anos, né?
Sou casada, tenho um filho de 4 anos, moro aqui em Vitória, Espírito Santo. E a minha trajetória, vou começar pelo final do ensino médio ali, que é o momento que a gente começa a definir carreira, profissão, que seguir, tudo mais. É pressionado, né? Pela sociedade, de fato também buscar isso. É uma pressão, né? Com 17 anos, você tem que definir o que você vai fazer no seu futuro. E 17 anos a gente já tá imaturo. E a gente não sabe nada. E a gente acha que a gente sabe, né? E nem tem muita base escolar, base. né? Pra buscar, de fato, uma profissão. Exatamente. E aí, eu sempre pensei assim, bom, eu quero uma coisa... Sempre pensei por esse lado, eu quero uma coisa que me dê uma certa estabilidade, né? Venho de uma família muito trabalhadora, uma família, assim, que... não uma família... Eu digo assim, uma família humilde, mas que conseguiu as coisas trabalhando, sabe? Venho de avós muito simples, que puderam proporcionar para os meus pais uma qualidade de vida, né, razoável ali dentro do que podia, daquele tanto de filho e tudo mais, mas puderam proporcionar com o trabalho. Então, eu acho que sempre teve essa identificação. Hoje eu enxergo o quanto o banco, essa questão de ser trabalhador, de ser ético, que vem de casa, que a gente aprende de casa, o quanto eu aplico isso na minha vida profissional. Mas voltando aqui... eu comecei com 17 anos, eu estava ali no ensino médio. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí, eu estudava numa escola que tinha muito essa pegada de vestibular, focava muito, né, em medicina, algumas engenharias e tudo mais, e eu não era boa de matemática. Eu era péssima em matemática. Olha só onde ela foi parar, hein? Eu sempre fui péssima, sempre foi minha pior matéria. E aí, eu falei, mas biologia eu gosto, química, gostava mais ou menos, né? Aí, eu falei, acho que eu vou fazer medicina. E na minha família não tinha nenhuma referência, assim, de médico. Eu pensei, vou fazer medicina. Tá bom. Eu sempre falei assim, o que a vida me colocar, a gente faz. Porque a gente vem de uma geração agora que a gente pode escolher. Mas as nossas gerações passadas não podiam escolher. Verdade. Né? Era o que dava. Era o emprego que surgia. E, às vezes, esse poder escolher também deixa a gente prisioneiro. Então, eu fiquei assim, cara... Então, vou fazer medicina. Aí comecei a estudar, fiquei um tempo ali fazendo o curso do pré-vestibular. Medicina tem muita pressão para você passar, e você acha que é o fim do mundo, né? É uma fase bem, bem complicada. Passei em Belo Horizonte. Fui morar lá em Belo Horizonte, morava em Vitória, fui morar em Belo Horizonte, passei numa faculdade de lá. E fui morar lá, e quando entrei na faculdade, né, comecei a fazer o ciclo básico de medicina. Foi muito desafiador, porque eu penei para passar e quando eu cheguei na faculdade eu penei mais ainda. E assim, eu não me sentia realizada. Mas eu não podia largar a medicina porque tinha minha família acreditando em mim, tinha eu, sabe? E outra, muito custoso para você chegar até lá. Foi muito custoso. Qualidade de vida, financeiramente. Também, né? O meu pai, a minha mãe... Decepcionar a família. Exatamente. Decepção na família. A família criou toda uma expectativa. Um investimento financeiro, né? Então, assim... Eu não estava feliz, eu estava muito infeliz na faculdade. Eu estava realmente num período que hoje eu olho para trás e vejo que era um período de uma depressão mesmo, assim, sabe? Aquele período da vida muito difícil, de ficar sem forças para nada. Pra ter que ir. Exatamente, peso, assim. Mas na época eu não enxergava e morava sozinha. Ponto, você estava buscando a profissão que muitos sonham em ter. Uma profissão que é de nobreza. Uhum. De certa forma, né? Que a gente... no banco a gente vê muito isso, né? A profissão mais nobre, é um advogado, é uma pessoa, é um empresário de uma multinacional, algo assim. Inclusive, principalmente médicos, né? Que muitos sonham, mas ainda assim você não estava realizado. Então, assim, não é só a questão do dinheiro. Porque na formação, quando você vai para um caminho muito bom, a maioria dos médicos, clínicos, que seja, tem um salário muito bom, consegue sua autonomia, enfim. Sendo que demora muitos anos, são muitas dedicações, mas ainda assim você não estava plenamente satisfeita. Não estava. Eu estava bem feliz. Eu tinha muita dificuldade com a faculdade, assim, no sentido de aprendizado mesmo, sabe? Porque quando você estuda o que você se identifica, o que você gosta, você se apaixona. Por mais que tenha dificuldades de estudo, toda matéria é difícil, tudo é difícil, mas assim, você tem um encanto. E aí eu pensava no meu futuro, eu sempre pensei no meu amanhã, né? Onde eu me vejo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E aí eu pensava assim, mas eu vou me ver num consultório atendendo alguém? Eu e uma pessoa? Eu sempre tive muito forte em mim essa questão da comunicação, essa questão de equipe. Então, assim, claro que na medicina também tem essas vias que você pode seguir, né? Mas eu não me via atendendo.
E aí, o que aconteceu? Mas eu não desistia. Por mais triste que eu estivesse, eu não desistia. Eu pedia a Deus, Deus, me dá uma luz. Me dá uma luz. Fazia o que tinha que ser feito naquele momento. Me dá uma luz, mas eu não podia desistir. Aí, na minha cabeça, né, na época. Aí, o que aconteceu? Aí, quando eu vim de férias pra Vitória, passar as férias aqui, eu tinha um ex-namorado, que hoje é meu marido. Que reviravolta, hein, menina? Era meu marido. E aí, a gente sempre namorou. Namoro, assim, desde os 14 anos a gente namorou, né? Então, a gente tinha separado pouco tempo antes de eu passar na faculdade de ir pra BH. Eu falei, eu gostava dele ainda, ele de mim, né? Vamos ali jantar. Vamos sair pra jantar, vamos se ver. Aí, enfim, a gente ficou junto naquele período de férias e tudo mais. E aí, quando eu voltei pra BH, eu lembro exatamente, dia 5 de fevereiro de 2020. Era o primeiro dia de aula, de volta às aulas. E aí, eu tava estudando na faculdade, na biblioteca da faculdade, à tarde. Eu senti um enjoo. Um enjoo estranho, que eu nunca tinha sentido na vida. Um enjoo. Aí me deu um plim assim, eu falei, não é possível. Ai, meu Deus. Gente, não é possível isso, não é possível, é inacreditável. Aí eu falei, vou pra casa, minha casa era pertinho, vou pra casa e vou comprar um teste na farmácia e vou pra casa. Mas fui, comprei o teste, não acreditava, não ia estar grávida de jeito nenhum. Na hora que eu fiz o teste, 2 tracinhos. Nossa, aí meu mundo caiu. Aí eu pensei assim, meu Deus, já tava ruim, já tava difícil. Agora grávida. Agora lasquei de vez tudo. O que eu vou fazer na minha vida? Agora lascou. O que já tava difícil, agora vai piorar. Pensei comigo, né? Não no sentido do filho em si, mas no sentido da dificuldade ali que a gente sabe de uma gestação que não foi, né, previamente planejada e tudo mais. E enfim, falei, cara, agora... Mas sabe quando você passa por uma situação tão difícil na sua vida que você meio que vive no automático uns dias? Você só vai. Você só vai vivendo um dia de cada vez e suportando. Deixou acontecer, né? Pra você passar. E aí eu fui conversar com os meus pais, né, e tudo mais, e graças a Deus sempre me acolheram super bem. E meu pai falou assim pra mim, aí fala, às vezes o pai da gente, ele fala, nem imagina, mas é uma coisa que, né, veio pro futuro muito. Ele falou assim, a gente vai ter que se replanejar. A gente vai ter que replanejar. Muito sábio o seu pai, né? Porque assim, ele, ao invés de reclamar, não, a gente vai se replanejar. Porque assim, é algo que não tem que ser feito. Tipo assim, tá tudo bem agora. Agora, é isso aí. E qual é o nosso plano B? Não tem? A vida me trouxe isso, então, né, a gente escolhe pra onde vai seguir agora. E minha mãe também me acolheu muito, né, enfim. Isso aí eu sempre tive o acolhimento deles e é importante. E aí ele falou, a gente vai ter que se replanejar. Mas eu acredito que você não vai ter cabeça pra continuar estudando agora sozinha. Ele já sabia da minha dificuldade, de que eu tava emocionalmente frágil lá e ainda veio uma gravidez. Falou, acho que você não vai ter cabeça, acho que a gente tem que trancar um período, né? E depois a gente vê o que a gente vai fazer. Aí eu concordei com ele, falei, tá bom, tava no automático ainda, então tá bom, que falasse tava bom. E aí, o meu hoje marido... Aí eu não sabia, quando eu fiquei grávida, eu pensei assim, onde que eu vou morar quando eu voltar pra Vitória? O que eu vou fazer mesmo? Porque tinha a casa dos meus avós, tinha a casa da minha mãe. Você tava em choque, na verdade, né? Tinha a casa... Onde que eu vou morar? Aí meu Deus, vou morar com meu pai, com minha mãe. Com quem eu vou morar? O que eu vou fazer? Aí, hoje o meu marido falou assim comigo, na época era meu ex-namorado. Meu Deus. Falou assim, a gente vai casar, vai ficar junto, a gente vai ter uma família e vai dar tudo certo. Pronto, te tranquilizou. Né? Na verdade, eu não acreditei nele. Porque ele também era super jovem, não tinha casa, não tinha carro, a gente não tinha nada. Mas a gente vai morar com quem? Não, a gente vai morar com meus pais no começo. A gente vai morar com os meus pais. E depois a gente vai ter a nossa casa. Eu pensei, meu Deus, saí de uma faculdade de medicina, morando sozinha, tendo a minha vida, minha certa independência, pra gestação. Aí, 2 semanas depois, pandemia, isolamento total, e morando com meu sogro e minha sogra. E aí, enfim, fomos lá começar a viver a vida 2. E minha cabeça lá, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou fazer na minha vida? Foi um período muito difícil para todo mundo, né? E eu falo que, mesmo nos momentos difíceis, Deus sempre coloca as pessoas na nossa vida para dar uma palavra. As coisas acontecem, assim, da forma que tem que acontecer, cara. Exatamente. Deus é maravilhoso, ele desenha tudo perfeito. Eu pensava assim, mas Deus nunca vai colocar uma vida na terra à toa. Eu pensava quando eu tava grávida, né? Então, assim, foi muito encaixando. E meu sogro e minha sogra, assim, sempre me trataram também como filha, sabe? Tenho muita gratidão a eles.
E a gente foi se ajeitando. Aí, naquela época, em 2020, a minha ideia era voltar para medicina. Aí, passou o período, turbulência, fechou tudo, não conseguia transferência, não conseguia nada, fechou a faculdade, aquela confusão. E aí, nisso, quando eu consegui a transferência para Vitória, porque não era mais uma opção morar longe, né? A gente já estava juntos. Eu falei, era um momento muito difícil, porque o meu pai, que era quem me ajudava, me ajudava financeiramente, ele tinha se aposentado, ele morava no Pará, num estado, né? Justamente para trabalhar. A minha família estava se dedicando àquilo, né? Para eu conseguir estudar. E ele já tinha se aposentado, então, querendo ou não, o custo de vida, né, aumenta. E aí não fazia mais sentido arcar com uma faculdade particular. E aí eu falei, cara, mas se eu quiser muito medicina mesmo, eu vou estudar ou para fazer um financiamento ou para passar numa federal. Aí eu comecei, mas eu não acho que eu não quero muito. Mas esse tempo demorou. Até aceitar isso, né? Porque você desistir que eu queria desistir de um sonho é difícil, é um apego. Difícil. É um apego. É um apego. E tudo que eu falei para as pessoas que eu queria fazer. Não, sabe? E outra, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Desistir porque engravidei, porém não, você desistiu porque não fazia mais sentido pra você antes. A gravidez foi só teu trampolim. Exatamente, porque quando a gente quer, a gente vai até o fim. Tanto que eu tenho várias amigas hoje que engravidaram na faculdade de medicina, estão formadas, estão super felizes. Então, assim, mas eu não queria mais, eu não me via mais naquilo. E eu fiquei assim, mas se eu não me vejo em medicina, eu me vejo aonde, gente? O que eu vou fazer da minha vida? Não tem mais nada, eu não gosto. Tipo assim, o que eu vou fazer? Eu sei que o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Mas não tem mais nada. E aí comecei a pesquisar. Nisso, meu filho já tinha nascido. A gente já estava no final ali de 2020. E aí eu pensei assim, cara, eu preciso de um trabalho. Eu preciso trabalhar. Conseguir trabalhar e estudar. E de um trabalho que eu já entre ganhando bem. Entendeu? Assim, você não queria pouco. Mas olha só, você tá certa. É o que eu falo, a gente não tem que querer pouco pra nossa vida. Eu quero isso, então tá bom. Aí, esse padrão, é isso que eu tô estruturando, eu vou dar um jeito de correr atrás e resolver aquilo. Exatamente. Eu queria ganhar bem. Pra mim, assim, não tem que entrar numa coisa que eu já ganho, pelo menos pra pagar uma boa creche, né? Pra dar uma estrutura de vida, poder... Porque senão eu fico em casa cuidando do meu filho, assim. E aí... E nisso também a nossa vida foi melhorando e tudo. E aí eu fiquei nessa decisão, meu Deus, e agora? E agora? Aí eu fui pesquisando na internet, profissões que pagam bem, umas coisas assim, sabe? Não, bem aleatório, né? Muito aleatório. Profissões que pagam um salário bom. Bom, exatamente. Aí apareceu lá o mercado financeiro. Com o auxílio creche. Com o auxílio creche, exatamente. Aí apareceu lá o mercado financeiro. Aí vi os salários. Aí foi na época, mais ou menos, que eu vi o Instagram de vocês. Tava recente também, o meu certificado tava super recente. Vi o YouTube de vocês, mas já tinha muito conteúdo. Apesar de recente, já tinha muito conteúdo. Muito forte no YouTube. Muito conteúdo. E tinha os reels, tanto do YouTube quanto dos vídeos. E aí, vocês falavam... E o mais legal do meu certificado é que vocês falavam muito abertamente pra gente que era totalmente leigo naquilo... Valores, isso aqui é assim, vai ser assim, o primeiro mês vem dobrada o ticket, coisas assim, pra gente, cara, pô, isso aqui tá indo. Mas eu falei, mas gente, aí descobri que tinha uma tal de Ambima, que existia uma tal de CPA. Quem é? Quem? E aí eu falei, nossa, então tem isso. Meu Deus, mas matemática, cálculo, o que deve ser isso? Eu não sei nada de matemática, acho que da 8ª série em diante eu não aprendi mais nada de matemática. E aí eu falei, cara, mas é o sonho, né? É querer. E aí eu comecei a me ver. E eu sempre tive uma referência muito forte de mundo corporativo em casa, assim, eu venho, né, igual eu te falei, uma família humilde, mas que trabalhou muito. Então, por exemplo, meu pai entrou como... mecânico, 14 anos na Vale, assim, né, na empresa lá, e uma mineradora, e cresceu, e chegou a um cargo de gestão muito bacana, na época de se aposentar e tudo mais. Então, eu acompanhei toda essa trajetória dele. E aí, eu tinha na veia o corporativo, tinha na veia, assim, já aquilo. Vivia isso, né? Eu via como era. E aí, eu fui me identificando e falei, mas tem que gostar de vender. E aí, tive uma época da minha vida que eu vendia Mary Kay. Falei, meu Deus, só vendi Mary Kay nessa vida. Não vendi mais nada. Beleza. E tinha que ter uma faculdade. Eu só não tinha nada. Eu falei, então tá. Vou começar uma faculdade, porque tem que ter uma... É o mínimo. Tem que ter uma faculdade. E eu comecei comércio exterior. Comecei uma faculdade à distância, que era o que dava pra fazer, com um filho pequeno. E comecei a estudar. E, gente, foi difícil, tá?
Não foi fácil. Mesmo que era CPA 10 na época, foi muito difícil. Porque É um conteúdo novo, né? era tudo Você muito saiu novo. de humanas pra ir basicamente pra exatas. Exatamente. Você saiu de uma pós-gravidez com um filho pequeno próximo de 1 ano. Exatamente. Você saiu da sua raiz e veio pra outro lugar, Outro morou lugar. na casa dos sogros e, Exatamente. cara, E era filho, era muita mudança. filho pequeno chorando no meu colo. Já é pressão com trabalho, com salário, com estudo, marido, os sogros. E Vida o que eu vou dar pro meu adulta. filho? O que eu vou crescer? A vida adulta. Tudo mudou em 1 ano. A sua vida mudou muito. Tem gente que tá com a vida estagnada e não faz a metade do que você já fez. Então, o início dos Exatamente. estudos realmente é um pouco mais complexo. Exatamente. E hoje eu vejo o quanto a dificuldade me fez crescer. Não adianta. É na dor que a gente muitas vezes cresce e a vida, né? E a dor é um privilégio. Eu falo muito. A gente fica brincando muito na academia, né? Quando a gente tá sentindo dor, né? Depois, pós e tal. Eu falo, gente, o desconforto é um privilégio. Eu li isso uma vez de um tenista comentando. Aí aquilo me gerou uma curiosidade. Por que o desconforto é um privilégio? Tipo, que louco. Mas peraí, vamos entender. Aí eu vi a nota que ele postou. Ele está. Fala assim, cara, só pelo fato de eu estar vivendo o que eu tô vivendo, é algo que muitas pessoas não vivem. Então, assim, você viveu um desconforto de ter a gravidez num momento que não era um momento adequado, mas era um tempo que Deus quis. Exatamente. Você teve que se mudar. Então, assim, você uma viveu faculdade que eu não estava feliz, grande desconforto. Mas foi um privilégio, porque tudo isso impulsionou você pra vida que você tá agora. E só os privilegiados, as pessoas que realmente têm força, têm garra, vivem esse desconforto e passam por eles. E não tem como você passar por um momento duro da sua vida sem crescer. Exatamente. Não tem como. Então, assim, Exatamente. te trouxe muito crescimento ao longo do tempo. Muito. E hoje você tem a vida saudável que você tem. Mas continue. E aí, é aquela máxima, né, que a gente escuta. Gerar testemunho dói. E dói. Dói muito. Mas, assim, foi difícil. Estudar para CPA foi muito difícil. Eu remarquei a prova. Eu acho que pode remarcar 3 vezes, não é isso? Pode Eu remarcar marquei 2 as vezes a 3. terceira. Eu marquei tudo que eu podia. É bom comentar sobre isso, porque assim, tudo bem se você tiver alguma certa dificuldade. A gente comenta muito que o conteúdo a gente explica de uma forma muito fácil, né? Exatamente. A maioria dos alunos passam em 10 dias ou 15 dias. Porém, alguns têm um pouco mais de dificuldade. E tá tudo bem, Exatamente. respeite o seu momento. Isso é até um recado pra você. Respeite o seu momento, respeita um pouco o seu tempo. Você pode demorar um pouco mais que outras pessoas, tá tudo bem. Sendo que assim, não desista. Eu tenho medo. O medo é legal. Só que você desistir, cara, tá desistindo do teu sonho, tá deixando o medo prevalecer. Então, assim, é um ponto de reflexão. Vai ser difícil, eu não sei nada de matemática. Cara, a Gabi também não sabia, eu também não sabia, Luiz muito menos. Então, assim, sempre vai ter uma dificuldade. Só que leve isso junto com você. Abraça o teu medo e amigo, vai. Exatamente. Porque vai valer a pena. É isso mesmo. Desistir não é opção. Nos Exatamente. momentos mais difíceis eu pensava muito isso. Desistir não é opção. E com criança pequena ali chorando, e você também quer ser mãe, quer dedicar. E aí, enfim, fiz a prova. Fiz a primeira prova e adivinha? Não passei. Por Tu uma. falou. Por Por uma. Isso sabe o que é? Você sabe o conteúdo, mas ficou nervosa um dia da prova. Por uma questão. Nossa, meu Deus. E a prova é assim, você já fica sabendo que você não passou na hora. Na hora, na Então, lata. é um balde de água fria. Meu Deus, eu não nasci pra isso mesmo. Senhor, eu fracasso em tudo nessa vida. Aquela sensação. Aquela sensação de Já- tristeza, de né? tristeza profunda. E aí eu não passei na primeira. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu falei, desistir não é opção. Chorei o que tinha pra chorar. E no outro dia já tava ali estudando de novo. Porque eu não podia perder o que eu tinha estudado até ali. Eu já tinha estudado conteúdo. Então, foquei nos simulados, foquei nos exercícios. Aquele aprimoramento, né? De simulado, exercício. E aí, fiz a segunda vez e passei, assim, com 90%. Pra você ver, né? Exatamente. Você precisava da experiência da prova. Precisava Exatamente. viver aquilo ali para Exatamente. ser melhor. E aí, quando eu passei na prova, gente... Ai, gente, é muito gostoso. Quando eu passei na prova, eu já tava com o meu currículo pronto. Nisso, eu olhava todos os perfis, né? Liquidinho, essas coisas. O que os bancários fazem? Como que é? Que curso que eles fizeram? O que eles faziam? Na época não existia nem fábricas bancárias, que agora a gente ensina tudo através do fábrica. Exatamente. Não tinha. Não existia. Mas tinha uma aulinha que vocês davam, que eu lembro, que foi fundamental pra mim, que era de entrevista. Eram umas dicas que vocês davam da entrevista. E aquilo me ajudou, gente. Eu nunca tinha assinado uma carteira. Que bom, graças a Deus. Eu nunca tinha passado por uma entrevista na vida. Nada. Então, assim, vocês foram fundamentais pra mim, pra eu chegar. E aí eu comecei a mandar o meu currículo
no LinkedIn para todos os gerentes gerais que eu conhecia de todos os bancos que eu conhecia, não, né? Que eu via lá. Então, era Bradesco, Itaú, Santander, onde vinha Sicredi, tudo. Qualquer um, tá bom? Qualquer um que viesse, estava bom. E eu mandei. E aí, um respondia, não tinha vaga, não tinha. Aí passou um pouco tempo, passou acho que, sei lá, 2 semanas, mais ou menos. Pós-pandemia isso, né? Pós-pandemia. Isso aí foi em 2023 já, eu já tinha estudado, passado. Mas assim, final de 2022 para início de 2023, mais ou menos. Aí eu fui convidada para um processo seletivo no Itaú. E o processo seletivo no Itaú, foi a gerente geral me chamou, vamos bater um papo. E foi muito curioso, assim, eu falo que tem coisas na vida que a gente tem que passar mesmo, né? No dia que eu cheguei para minha primeira entrevista no Itaú, que eu já tinha CPA, eu lembro que eu sentei na agência, cheguei assim, sentei e sentou um rapaz do meu lado, que também ia para entrevista. Olha só a pressão, meu Deus. E aí eu cheguei, né, o que eu vou trazer? Meu sorriso, eu começo com um sorriso. Cheguei cumprimentando todo mundo e tudo, boa tarde, era final de expediente, né? E aí eu sentei assim, e ele sentou do meu lado, aí ele virou e falou assim, oi, você veio pra entrevista? Eu falei, eu vim e tal. Aí eu perguntei pra ele, qual certificação você tem? Ele falou, eu tenho CEA. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, é mesmo, né? Ele, não, eu tenho CEA, já tô tentando entrar no banco, já, né, já não sei o quê, mas tudo... já tem um tempo, mas esse gerente é tal, ele já sabia tudo do processo. Aí eu, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? Pensei. Aí ele ainda falou assim pra mim, eu nunca vou esquecer, ele falou assim, tem gente que tem CPA 10 e vem fazer entrevista no banco, eu não sei pra quê. Caramba, imagina um balde de água fria que você tomou. Falou assim pra mim, eu juro. Olha só, pra você ver como é que, assim, é aquele diabinho que fica ali falando coisa no teu ouvido. E outra, ele tinha CEA. É uma coisa que a gente fala muito. Qual gente, tem a CPA 10 pelo menos, ou a 20, porque tem gente que tem a CEA que não vai bem no processo seletivo e não é contratado. Não passa. E o que vale é a performance, é o sorriso, é a simpatia, conhecimento. Exatamente, é gostar do que faz, é querer estar no banco. Eles falam muito sobre brilho nos olhos, sangue, a vontade de pertencer, cara. Se você chegar lá, tipo, apático, sem demonstrar, sem criar conexão, assim, né? Não vai rolar. E ele falou, eu não sei pra que quem tem CPA 10 vem fazer entrevista. E ele já era estagiário, ele já tinha sido estagiário de um banco. Então eu falei, meu Deus, eu que nunca nem assinei carteira de trabalho, nem carteira de trabalho eu tinha, tive que pedir. Porque eu não sei o que eu vim fazer aqui. Mas eu pensei pro outro lado. Agora que eu tenho que dar meu melhor mesmo na entrevista. E aí fiz um bate-papo, né, com os gestores da agência. E qual que é a sua experiência? Então, minha experiência é vender Mary Kay. Imagina, meu Deus do céu. E o cara, eu fiz a prova. Além de estagiário. Já foi estagiário de banco, já sabia tudo. E a minha era vender Mary Kay. Mas fiz a entrevista. E aí, segui as dicas que vocês deram. E, nossa, foi uma bênção, porque passei pelo outro processo. Mas eu pensei assim, ele também passou pelo outro processo seletivo. Aí depois eu descobri que ele não tinha passado. Nossa, realmente eu curiosa. passei. Como é que ele foi no processo agora? Então, depois... O que você achou dele? Não, eu não tava. Eles conversaram separados. Entendi. Eles conversaram separados. Mas depois, a minha gestora, que virou minha gestora nessa entrevista, e virou uma amiga hoje também, ela me contou que ele foi soberbo. Ele foi arrogante, assim, ele foi um pouco, né, assim... Eles não querem eu tenho, então não porque naquela época muita gente não tinha nem a CEA. Aí ele chegou agora, já sentando na janela com a certificação CEA. Excelente, assim, mérito dele ter passado na CEA, isso é divino. Entretanto, ele tinha muito poder e não sabia usar não sabia controlar o poder, não sabia usar. Exatamente. E a vocação comercial que a gente conquista, que a gente luta. Mas eu não tenho, cara, mas se você correr atrás, o brilho nos olhos, a vontade, o querer... E aí, a minha gestora falou, em você eu vi brilho nos olhos. Foi exatamente isso que ela falou. Aí eu falei, meu Deus. Aí passei para as próximas fases. Ai, meu Deus. Aí fui para a próxima fase. A próxima fase de entrevista era com todas as gerentes gerais, os gerentes gerais das regionais. Aí fizeram várias perguntas e perguntas provocativas e tudo mais. E eu me posicionando, tava lá. E só tinha experiência com Mary Kay. Eu e minha Mary Kay. Eu lá. Beleza. Aí passei pra outra fase. Meu Deus, que é muita ansiedade que a gente fica. Porque a gente vai recebendo os e-mails, né? Você foi convocado pra próxima. Então, você abre e-mail toda hora e tudo. Aí fui pra última fase, que era a entrevista com a regional.
Aí a entrevista com a regional, meu Deus, e a regional também super, sabe, perguntas provocativas, né? Pra pôr você à prova, né? Exatamente, Teste colocar mesmo. a prova. E era em grupo, né? Então tinha algumas pessoas. E dessas pessoas que estavam ali, 2 ou 3 eram já estagiários do Itaú e estavam entrando pro cargo de AN. Que é outra coisa interessante também. Eu podia ter escolhido entrar como estagiária, justamente por não ter experiência. Mas eu quis arriscar. Eu falei, não, cara, eu quero isso entrar aí. como esse cargo aqui, né? Ali de um varejo, de atender, eu quero entrar com esse. E aí eu passei na entrevista, conversei com ela. E ela, enfim, passei na entrevista. E depois eu fiquei sabendo de um tempo que eu fui a única que passei na entrevista toda, de todo o processo. Olha só, menina, tá vendo? Você estava concorrendo com pessoas que já estavam dentro do banco. Eles já tinham corpo dentro do banco, mas ainda assim, você sem experiência, sem conhecimento, com uma faculdade que não tinha nada a ver com o banco, fazia relações internacionais, né? Exatamente. Agora lá, o que relações internacionais tem com o banco? Nada a ver. Você era uma improvável. Eu era improvável. E outra, filho recém-nascido com 1 aninho ali, pouco. Era. Gente, muito improvável, mas Muito. você fez acontecer. É garra, força de vontade, boa preparação, brilho nos olhos e assim, não olhar pra trás. Ah, mas vai... Não, peraí. Ah, mas eu tenho medo. Tá, e daí? Vambora, agarra o medo. Ah, mas eu não sei, mas eu não tenho isso. Cara, esquece o que você não tem e foca no que você tem, o que você precisa e acabou. E eu fui muito sincera com eles, muito transparente. Tenho filho pequeno, fui muito sincera com eles. E assim, cada gerente geral levou o seu funcionário. E eu era da minha gerente que ela tinha levado. E eu fui a única que passei. Caramba, assim, foi uma benção mesmo. Aí entrei, e quando eu entrei no Itaú, eu pensei assim, agora que eu tô aqui dentro, eu já vou entrar entregando produção. Eu vou fazer o meu primeiro ano aqui muito bem feito, porque eu quero ser promovida. Quero ser promovida. Só quanto tempo que durou o processo seletivo? Tu lembra, médio? Naquela época? Ai, acho que foi uns 2 meses. 2 meses. Hoje é uma semana, né? Muito rápido. Mas ainda assim, pra época, foi rápido. Não, foi até menos, 1 mês, 2 meses. Foi rápido. É porque geralmente Itaú é mais rápido. O Bradesco que demora um pouco mais, né? Eu fiz as provinhas do Bradesco também na época. Fui chamada por uma entrevista no Bradesco, só que eu não tinha CPA. E aí, na época, eles já estavam começando a exigir muito, não tinha como mais. Ah, sim. E aí, tanto que depois o gerente que me entrevistou, ele falou, assim que você passar... Aí, quando eu passei, não tinha vaga, acabou assim. Depois ele me chamou várias vezes, eu falei, não, agora não dá, agora eu já tô. Mas, assim, não tinha CPA. Eu fui na cara e na coragem. Eu acho que, inclusive, eu tive vários nãos. Por exemplo, eu tive esse não do Bradesco. Ir em entrevistas e receber não amadurece muito a gente. Exatamente. Muito. Em entrevista, e ouvir, conversar com gestores, entender o brilho, estudar a instituição que você está indo. Gente, estuda. Porque tem palavras-chave. Cada instituição tem uma cultura, uma forma ali de falar, Então, tem isso. E aí você encontra isso no site da instituição, você encontra isso nas aulas, né? No bancário, na fábrica que vocês fazem. Fábrica de bancários, ele é um lapidador de profissional. Hoje, na sua época não tinha, infelizmente, demorou um pouco mais, mas agora vocês todos têm o benefício de ter o Fábrica de Bancários. A gente ensina tudo, do zero a pessoa ser um bancário, o que o recrutador quer. Porque a gente lapida o profissional, ensina como ser um profissional de fato. Então a gente brinca, olha, você é uma pedra bruta, você é precioso, mas você vai ser lapidado a se tornar um diamante para o recrutador, para que ele veja que você é o candidato ideal. Porque hoje eles não querem uma pessoa 100% crua, eles querem uma pessoa pronta. Então assim, a gente encurta esse tempo para que os alunos consigam, até que a gente tem aluno que consegue contratação em 6 dias, em 1 semana, é muito rápido. Fantástico. Mas a pessoa tem que querer e tem que estar pronta. Tem que querer, Nossa, quem dera se na minha época tivesse. Quem dera se na minha época tivesse, menina. Poxa, não ia perder. Eu ia estar diretora do banco hoje em dia. Pois é, aí entrei e já fui entregando um resultado bom, né? Foquei ali nas vendas, tive na vocação comercial e fui me destacando. Ficava nas premiações, ficava ali e tal. Sempre ficava em destaque. Na regional, sempre destaque. Aí, um dia, eu recebi uma mensagem no LinkedIn de quem hoje é meu superintendente, mandando assim, podemos conversar sobre carreira? Aí eu... Bem direto, hein? Assim. Aí eu... Quem é essa pessoa, né? Aí eu fui lá ver, aí o cargo tava escrito Head
do Banco Santander. O que é RED? Nem sei o que é isso. O que é RED? É um termo relativamente novo pro mercado, O né? que é? Eu sabia. Aí ele foi... Eu falei, sim, podemos. Aí ele falou, vou pedir um dos meus gerentes pra conversar com você. Aí fui conversar. Quando eu cheguei, fui fazer a entrevista no Santander, você mora perto da onde? Pra gente já achar, né, uma agência perto da sua casa, essas coisas. Eu fiz a entrevista pro cargo, o cargo equivalente ao cargo do Itaú. De agente de De negócio. agente de negócios, que lá é o especialista. Aham. A gente fala NS. E aí eu fiz essa entrevista, e aí eles gostaram muito do meu perfil. E eu lembro que a gerente geral perguntou assim... Gabi, o que a gente precisa fazer pra trazer, né? Porque eles viram os Pra resultados. vocês verem, assim, eles queriam muito você. Ela Isso é falou. um ponto, né, pra poder trazer uma linha do tempo. Você estava no Itaú há 1 ano. 1 ano. E você foi convidada para participar de uma entrevista no Santander, Isso. certo? Mas você já estava pré-qualificada para uma promoção no Itaú. Então, assim, Exatamente. em 1 ano, saindo do zero. Olha só, gente, é muito importante bater nessa tecla. Você saiu do zero. Aí você foi contratada pelo Banco Itaú, sabendo nada, só tinha certificação financeira e um sonho, ainda fazendo faculdade de Relações Internacionais. Sem experiência. Sem experiência, aí você foi contratada. Excelente. 1 ano já estava pré-qualificada para ser promovida em apenas 1 ano. Tá. Tem gente que roda anos aí numa carreira e não consegue absolutamente nada. Nada. E ainda pontuando, né? Sua qualidade de vida, uma escola diferenciada para o seu filho, Exatamente. você trazendo uma estrutura financeira para você junto com o seu atual marido. Então, assim, esses pontos são muito importantes e isso em pouquíssimo tempo. Então, em 1 ano, você tinha mudado toda a sua vida profissional. Toda. E ainda estava sendo concorrida e convidada ainda insistindo para você ir para outra instituição financeira continuar essa sua carreira brilhante. No meu primeiro ano de banco, a gente já mudou pra nossa casa hoje, eu e meu marido. Cada um comprou seu carro. Olha isso. A gente saiu do zero, sabe? Meu filho Gente. colocou numa escola que eu queria. Uma escola que eu passava na frente e falava, nossa, Sonhando com a será escola. que ele vai poder estudar nessa escola? Então, assim, coisa boba, coisa você conquistou pequena. em 1 ano que muita a gente- gente não conquista a vida inteira, cara. Foi muito bom. É Foi uma questões benção. sólidas. É assim, uma casa, um carro. Tem gente que trabalha, tem 30, 40 e tantos anos. A gente tem um aluno que ele começou no banco com 44. Que hoje não tem mais limite de idade, né? Ele começou com 44. Legal. Com 47... Gente, isso foi muito forte. Com 47, em 3 anos de banco apenas. Aí ele falou: eu conquistei em 3 anos de banco os meus bens materiais, casa, carro, o que eu não conquistei em 15 anos em uma outra isso. empresa onde eu É trabalhava. exatamente isso. Com 3 anos de banco Exatamente isso. dando uma estrutura diferente pra família. Pra família. Tornar o sonho mais real possível, né, pra você. E aí, eu fui por esse bate-papo e aí eu falei com ela, fui muito transparente. Falei, olha, eu já tô com uma chance de promoção dentro do Itaú. Então, eu só viria pra cá, mas o que a gente precisa fazer pra te trazer? Então, cargo tal me interessa. Aí eu fui lá pesquisar quais são os cargos do Santander, que eu nem conhecia, né? Então, eu falei, bom, cargo de gerente Van Gogh, já vou ter uma carteira. Cargo tal, interessa. Tipo assim, sensacional. E aí, eu pensei, meu Deus. Então, aí, tá bom, então eu vou te passar pra... Tá bom. Cargo tal me interessa, tá bom. Vamos ver. Não falaram nada. Eu fui embora pra casa. Então vai pra casa. Continuei trabalhando na minha vida e tal. Aí, de repente, me liga o gerente geral do cargo tal, que era o gerente Van Gogh, né? O líder dos gerentes Van Goghs. Queria te chamar pra uma entrevista e tal. Aí, fui participar da entrevista com ele, gostou do perfil, fez a proposta. E é legal dizer também que eles fazem uma proposta pra você ir. Então, Você recebeu luva? luva não, porque eu Não tinha chegou. muito pouco tempo, Tinha pouco tempo de banco, né? Eu tinha muito pouco tempo. Mas eu recebi uma proposta acima, assim, então foi muito bom. Aí eu já entrei assim, falei, meu Deus, pra quem não tinha nenhum emprego há 1 ano atrás, senhor. Ô, Glória, né? É glória. E aí fui. Nisso que eu fui chamada pra lá e entrei no Santander. O Santander estava mudando de modelo. Saímos de agência, viramos plataforma. E plataforma é atendimento mais tela, até pode conversar. E aí, de novo, tem que se readaptar. De novo, resiliência. Porque quem está acostumado com batidão tem que se adaptar também ao tele. E vender
por tela é muito diferente de vender. Era um ponto que eu tava querendo perguntar pra você. Um ano depois você foi pro Santander. Como que foi a sua transição? Porque assim, a gente vê muitas pessoas no banco que tá há 20, 30... Eu tenho colegas hoje ainda, eu falo, poxa, cara, por que tu não vai pra outro lugar? Você é tão boa, é tão bom, é premiadíssimo aqui. E assim, você tá meio que estagnado porque eles não tão... Assim, por culpa muito da pessoa, né? Sim. Que é muito boa, mas não Acomoda. demonstra que quer crescer. É. Então assim, eles também vão deixando você ali. Você tem que mostrar, É. né? Você não sentiu medo? Porque com um ano de banco, você transitar assim no mercado. Pessoas que estão há 10, 15 anos não transitam porque elas não querem. É bom pontuar isso também, né? Sim. Como é que foi assim? Senti muito medo. Eu trabalhava com muita gente que tinha 15 anos de banco no mesmo cargo. Nossa, 10 anos de banco no mesmo cargo. Trabalhei com pessoas assim. E eram funcionários maravilhosos, mas a pessoa não quer crescer. e tá tudo bem, né? Cada um tem seu objetivo ali, mas eu fui com medo, e fui com medo mesmo. É isso aí. Né? E foi a melhor escolha, assim. Hoje eu não me arrependo nem um minuto, pelo contrário, eu me encontrei. Ter a sua carteira é um privilégio. Rodar a sua carteira, sentimento de dono, de rodar a sua carteira, é muito bom. E aí o Santander também, assim, desde que eu entrei, eu sempre pensei assim, cara, eu tenho que entrar já bem, porque se você entra bem, você faz seu nome dentro daquele lugar. As pessoas vão ter uma referência de você. E como eu sempre quis ser promovida, sempre quis fazer carreira, eu queria entrar bem. Então, já entrei vendendo e produzindo. E, assim, me adequando à cultura, aprendendo. Banco, um dia é um ano. Você aprende muito todos os dias no banco, gente. O banco, a gente aprende muito. O mercado muda. O mercado financeiro oscila o tempo todo. Então, assim, a gente aprende muito. E aí, fui. Quando foi... Eu entrei em maio de 2024 no Santander. Quando foi em dezembro, a gente recebeu a notícia da promoção do Select, né? Da migração. E eu falei, caraca, o Select! O Select! Gente, eu tô muito Deus! Meu Deus! Aí você Select. faz uma retrospectiva e fica, cara, como tudo isso aconteceu? Como tudo isso aconteceu. E aí o Select, meu Deus, agora Select. Nossa, agora então... Caramba. Era uma coisa que eu pensava que ia acontecer na minha vida depois de muitos anos. Eu nunca achava que ia vir tão rápido. E aí veio, e em janeiro eu comecei no Select. E tô aqui. Tô aqui agora, tô muito feliz. Eu sempre busco me aperfeiçoar no meu trabalho, me aperfeiçoar com os clientes. A gente tem que mudar muito, assim, cada perfil de cliente que a gente atende, a gente vai sendo espelho, esse cliente eu preciso falar de forma mais simples para ele entender melhor. Esse cliente é um cliente, né, que a gente tem que falar de uma forma mais sofisticada para ele entender melhor. Então, a gente tem que estar sempre muito atualizado. Até para massagear o ego do cliente, né? Exatamente. E hoje, a gente tem que estar, assim, sempre atualizado mesmo. Porque hoje, gente, tem cliente que vem sabendo mais que a gente de mercado. Tem isso, né? Então, comecei e, assim, hoje eu estou muito feliz no Santander. Muito realizada. É um clima... O banco, ele é meta, é pressão... Todo mundo sabe que isso é pesado, tem dia que é pesado, mas dá para tornar leve. Dá para você... Eu vou para casa, assim, eu gasto mais ou menos 40, 50 minutos de trajeto indo e voltando para casa. E eu vou sempre ouvindo uma música animada e muito grata. Ah, são todos os dias? Não, claro que não, né? Tem dia que a gente tá mais... Mas eu vou grata. Eu vou feliz, eu vou tipo assim, caraca, olha onde eu tô. Olha, eu tô indo pro meu trabalho com o meu carro, ganhando o meu dinheiro, ter a minha independência. Eu posso ir no shopping e comprar uma bolsa tal, de marca. Umas coisas assim. Eu amo. Bancário gosta de bolsa, gosta de ter uma roupa. Meu Deus, bolsa de tal marca eu vou ter. Quando eu entrei no Itaú, eu vi as bolsas das gerentes gerais e falava assim, nossa, será que um dia eu vou ter essa bolsa? Nossa, quanto que eu tenho que ganhar? Quanto que eu tenho que ganhar? Eu tô no Select. Então, assim, foi muito legal. E agora, são coisas assim, por exemplo, minhas primeiras férias do banco vai ser em outubro desse ano. E minha viagem já tá paga. Você vai pra onde? A gente vai fazer um roteiro pelo sul. A gente começa em Balneário Camboriú. Aí faz Beto Carreiro, que a gente quer viajar com meu filho. A gente vai Beto Carreiro também esse ano. Pois é. Vamos fazer, né, pra agradar. E depois a gente vai pra Gramado, vai Canela. Ai, que vida chata, né? Fazer um tour pelo sul. Fazer um tourzinho. Ah, gente, assim, com um ano de instituição financeira, né? Com 1 ano e meio, aí 2 anos mais ou menos de carreira, você tá podendo escolher um lugar diferenciado pra você poder viajar com o seu filho, com o seu marido.
marido. E isso sem se endividar, já tendo toda a sua estrutura dentro da sua casa, o seu carro, os seus bens. Exatamente. Indo tranquilo. Exatamente. Esse ano também meu filho faz 5 anos, então vou poder fazer uma festinha pra ele, sabe? São lindo. Coisas assim que a gente sonha, são realizações. Teve uma coisa legal também que a gente ganha o ticket na época do Natal, a gente ganha o ticket a mais, né? Na época do Natal. Então, no meu primeiro Natal, eu doei o meu ticket pra minha família, pra fazer o Natal da família. Ai, que legal. Você tá honrando quem um dia te honrou, né? Então, foi assim, nossa, e aí era R$1.000 pra fazer uma ceia. Então, assim, e criou-se esse costume, né? São bênçãos na vida da gente, que a gente pode proporcionar. Hoje, quando é aniversário da minha mãe ou da minha avó, eu posso dar um presente bacana pra elas. Então, o banco pôde proporcionar isso de forma muito rápida, sabe? Sou muito grata, muito grata. É muito lindo isso, você também relembrar e fazer pelas pessoas hoje o que eles fizeram por você um dia. Exatamente. Seu pai, sua mãe, que ali lutaram para poder tentar pagar a tua faculdade de medicina lá no início, acolheram você. É muito sobre você honrar quem um dia te honrou, quem um dia te ajudou também, fez por você. E hoje você reconhece isso. É esse ponto que eu bato. Não é só a questão de dinheiro, é a questão de o que o dinheiro proporciona. Porque assim, se for só pelo dinheiro, é muito vago. Você vai ganhar um salário top, realmente, quase R$10.000 aí todo mês, e vai ter uma vida legal, estruturada. Sendo o que você faz com esse dinheiro? Você gasta, rasga ele, ou você ajuda, paga uma creche legal pro teu filho com os teus benefícios? Você pode fazer uma viagem legal com teu marido. E isso traz o quê? Traz aquela união no relacionamento, final do ano ali com a tua família, todo mundo junto. Às vezes um ou outro não tem a possibilidade de fazer uma ceia legal, mas você tá proporcionando e tá tudo bem. Você não tá sofrendo com isso, você tá fazendo com o seu coração aberto, com amor, e você cada vez vai receber mais. Todas as bênçãos que você tem, o futuro que você tem, a carreira que você está construindo, é porque você também está honrando isso. Você está fazendo valer de fato a pena, se dedicando, claro, né? E assim, proporcionando para outras pessoas também coisas boas de eles viverem junto com você. Exatamente. É uma estrutura financeira que a gente tem que acaba refletindo em outras questões que a gente acaba nem imaginando, né? E exatamente o sentimento de realização. E tem uma coisa, é você ver a sua família realizada com você. É você ver o brilho nos olhos dos seus pais, o orgulho. É muito gostoso isso, gente. Eu chego a arrepiar de falar, porque assim, você chegar e ver seu pai e sua mãe, você sente neles a admiração que eles têm de você. É assim, nossa, eu não preciso preocupar mais, agora eu já sei que ela tem uma vida estabilizada para, né, construir ali a família dela e tudo mais. E hoje eu nunca imaginei, mas com 27 anos eu já tenho meu filho, meu marido, minha casa, igual a gente estava falando, essa estabilidade de vida, assim. E por mais difícil que fosse, o banco me proporcionou, né, eu tenho muita gratidão no banco por tudo que ele fez. E todo mundo que eu trabalho no banco, que eu vejo que tem muito tempo de banco, já fez várias viagens legais, tem um patrimônio legal, e eu fico, nossa, um dia eu vou estar assim também. Quero estar igual eles, quem sabe. Isso. Então a gente se espelha, a gente admira muito, né? É muito bom, é muito gratificante tudo isso. É uma carreira realmente que impulsiona muito a gente, né? É o que a gente estava conversando antes do podcast também começar. Você não tem que ficar concorrendo, brigando com ninguém. É você contra você mesmo. Se você quer ter um crescimento... Antes de dar até start, de começar a conversar com vocês aqui, a gente estava conversando, batendo um papo, que é uma carreira muito promissora. Isso é um fato. Gente, não tem pra onde fugir. O banco, ele tem o seu plano de carreira estruturado. A gente mostra lá pros alunos, gente, ó, você vai começar como agente de negócio, na maioria das instituições financeiras, salário de 4 mil. Aí depois você vai pra esse cargo. Não sou eu que tô inventando. Não. Isso já existe. É um plano de carreira. Então você já sabe, hoje, com 1 ano de Santander, quase, que você daqui a 1 ano e meio, 2 anos, vai estar no cargo X. Exatamente. Isso é um fato. E com salário Y. Isso. E podendo fazer tal coisa. E você sabe o salário, você já sabe a variável que o cargo X ganha, e você pensa, meu Deus, com essa variável dá pra fazer já tanta tá se coisa. planejando. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Traz muita tranquilidade pra você e pra sua família. Você sabia que na época da pandemia, eu sempre pergunto pra quem entrou antes da pandemia, né? Eu trabalhei, assim, gente, eu falo com... Você entrou um pouco depois, né? Então você não passou por isso. A época da pandemia foi algo que, assim, mexeu com todo mundo. E a gente, dentro do banco, viu muitas pessoas perdendo o emprego, sendo demitidas, que a gente... Era gerente de carteira da galera, né? Muitas empresas quebrando, muitos empresários riquíssimos, grandiosos, com empresas extremamente estruturadas, quebrando, passando por diversas situações no banco, implorar crédito. Então, assim, e muitas pessoas sendo demitidas. Não tinha um dia que eu acordar... Tipo assim, eu nunca
dentro da pandemia, nesse período, ou até pós ou antes, eu acordei preocupada de ser mandada embora, de não poder pagar a escola do meu filho, ou o que seja. Por quê? Porque eu tinha plena certeza que eu ia acordar, eu ia me arrumar, eu ia levar meu filho para a creche, e depois eu ia para o banco pro meu dia de emprego, ia voltar, ia buscar ele na creche, ia para casa, viver a minha vida. Eu tinha essa certeza. Paz. Então isso me tranquilizava. Mesmo o mundo lá fora estando um caos, e lamentavelmente isso estava acontecendo, dentro de mim eu tinha essa tranquilidade. Eu não vivia o medo que as pessoas iam lá na porta do banco bater, com medo de... Ai, se eu não pagar um empréstimo, como é que vai ser? Exatamente. Assim, então todo mundo que entrou, que viveu essa época da pandemia com a gente, eu pergunto, você tinha medo de ser mandado embora? Cara, é unânime. Não tinha medo. A gente não tinha esse medo, não tinha receio, porque sabia que no penúltimo dia, no último dia útil do mês, o salário ia estar lá. E no penúltimo dia útil do meu, o Vale Alimentação e o Vale Refeição estariam creditados lá no cartão. Então, isso traz muita tranquilidade. E ao longo da nossa vida, para nossa família, para a gente mesmo, essa paz, essa tranquilidade. Ah, mas não é as mil maravilhas. Claro que não era. Qual o emprego que não tem pressão? Qual o emprego que não tem meta? Quando você vendia Mary Kay, muito antes de você tentar medicina, estudar medicina, você tinha pressão de fazer vender porque você tinha que ganhar seu dinheiro. Eu brinco que seja pra ter pressão, ganhar dinheiro. Exatamente, ué. Então, tá bom. Às vezes a gente tem pressão trabalhando em loja, final tem de gente que semana, tem pressão feriado. trabalhando por um salário mínimo. Então, que seja pra você estar ganhando ali melhor. Exatamente. Mais pergunta aqui para poder te fazer. O que você, aqui nas conversas que a gente teve, que você comentou de algumas coisas. Eu queria que você falasse o que você sente que o mercado precisa muito. Porque eu vi que você, nos áudios que a gente conversou, né? Você comentou, eles queriam muito que eu fosse contratada, que eu fosse para o Santander, porque eles precisam de pessoas prontas. Você meio que comentou sobre isso, aí eu já estou até falando o que você tinha falado, né? O que você sentiu nesse período de transição de carreira? Eu sinto que o mercado pede muito pessoas que estão bem preparadas para lidar com outras pessoas, sabe? No sentido de inteligência emocional. Eu acho que trabalhar o autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento, gente. Se eu faço um curso, se eu estudo, se eu pago, se eu estou pagando por um estudo, eu já estou trabalhando meu autodesenvolvimento. Então, o mercado procura muito isso, porque sempre vai oscilar, sempre vai surgir novas coisas. Ele procura a paixão, o brilho nos olhos, em primeiro lugar. Tem que querer estar ali. Você tem que querer muito estar ali. E quando você quer, você consegue. E ele procura o autodesenvolvimento. A inteligência emocional, o lidar bem com os colegas, o lidar bem com o público, o saber lidar com clientes, né, mais difíceis, clientes mais fáceis. Então, eu acho que esse diferencial... Eu sempre brincava assim nas minhas entrevistas. O que precisar, eu estou fazendo. Tá aberta, né? O que eu precisar, eu estou fazendo. Eu gosto, eu faço o que eu gosto. Eu tenho alguns clientes que às vezes me ligam, são raros, assim, às vezes me ligam num horário que eu não estou trabalhando. Eles pedem, ficam super sem graça, né? Me desculpa, tá? Mas eu falo, mas você não está me incomodando, às vezes está acontecendo alguma coisa. Quando acontece... Por quê? Porque você gosta do que faz. E tá tudo bem também quem não atende tudo. Mas quando você gosta do que faz, você não... Talvez, gente, só vai tirar uma dúvida. É tão simples. Leveza, né? É uma orientação que o cliente vai ligar para uma central. É tão simples. Então, assim, você tem que gostar do que você faz. Você tem que realmente vestir a camisa daquela instituição. Todas as duas instituições que eu passei, quando eu passei, eu vesti a camisa. Eu visto a camisa, eu defendo a instituição. Eu acredito na instituição. Então, isso faz muita diferença. Acreditar na instituição que você está. E trabalhar para ela crescer. O meu pai me ensinou assim, trabalhe para o seu chefe ser promovido. Você ser promovido é consequência. Isso é verdade. Porque você não pensa só em você. Você pensa na sua equipe. Você pensa em levar a sua equipe. E aí você pensa no banco. E o banco vê isso. O banco vê, o banco sabe. As pessoas sabem e sentem, né? Tem esse feeling, não tem jeito. E é muito bom quando você pensa na equipe como um todo, né? Porque esse senso de equipe é muito exigido dentro das instituições financeiras, né? Você saber trabalhar em equipe é uma qualidade que muitas pessoas, infelizmente, não têm. E isso, se você não tem, você que aprimore, porque a gente lida com pessoas o tempo todo, né? Saber falar com os outros e tal. Mas eu trabalhar para o meu chefe ser promovido. Mas você também vai ser. Exatamente. Então, assim, é você olhar
olhar para o outro, entretanto, você também, de uma forma estratégica, está fazendo por você também. Porque é isso que a gente fala no Fábrica de Bancários, que a gente comenta, que você tem que estudar e tal. Eu falo, olha, você tem que mostrar muito o sentimento de querer fazer o banco crescer, fazer a agência bater as metas dela. Porque, assim, não tem como a instituição financeira, você, da agência, bater a meta, crescer, teu nome tá lá bonitinho, você vai crescer também. Vai crescer. Você vai ser reconhecido. Você ajudou a bater a meta de consórcio que outros não quiseram ajudar, ou não puderam e tá tudo bem. Ou um mês você pôde, no mês você no outro pôde. Entretanto, você vai estar, de certa forma, demonstrando a sua vontade e que você realmente está ali para poder fazer parte da equipe. Então, muito importante, excelente. É isso. Outro ponto, o que você acredita ser mais importante para essa sua conquista? Dentro da sua trajetória, quando você faz uma retrospectiva, uma autocrítica, o que você vê em você extremamente importante nesse seu processo, para que você chegasse onde você está hoje? Resiliência. Resiliência. Desistir não é opção. Perfeito. Sabe? Desistir não é opção, desistir não é opção. Meu Deus, mas não sei nada disso aqui. Desistir não é opção. Então, no próprio banco, quando você está lá dentro, você tem que ser resiliente. Porque nem todos os dias são fáceis. Nem todos os clientes são fáceis. Né? Nem sempre você vai ouvir o que você merece ouvir, mas resiliência. Vai ter uma pessoa que pode reclamar, mas vai ter outra que vai te elogiar e assim vai. Resiliência. Essa é a palavra que eu defino assim. É verdade, a gente precisa estar aberto, né? Para poder lidar com as adversidades e com os problemas. E é um ponto bom. Como que você blindou as críticas? Ou você... Assim, você comentou já que você teve muito apoio da sua família. Graças a Deus, você tem uma família estruturada. Então, você conseguiu ter apoio. Outras pessoas não têm. Eu estava conversando com uma aluna hoje. E isso até me deu assim... Mexeu um pouco o meu coração, né? Ela comentou, eu não tenho apoio da minha família. Eu não tenho apoio do meu marido. Eu não tenho apoio de ninguém. Eles nem perguntam como é que eu tô tentando buscar, o que eu tô tentando buscar. Então, assim, me trouxe uma tristeza, porque, cara, coitada dela. Eu falei assim, não, mas eu vou ajudando, você vai conseguir, eu tô junto com você. Então, assim, aqui no meu certificado a gente também traz um apoio que, infelizmente, essas pessoas não têm. Graças a Deus, a gente tem uma família estruturada, mas outros não têm. E tá tudo bem. Eu falei pra ela, ó, você vai criar a sua família estruturada. Exatamente. Você vai poder dar pros seus filhos o apoio que você não teve da sua família e tá tudo bem. Às vezes a gente passa por esse processo, é a vida. Mas estou aqui com você, vamos juntas. Aí peguei na mão dela e a gente foi conversando. Ela se sentiu melhor e continuou os estudos dela. Mas como que você lidou com esse momento? Porque você abandonou uma faculdade para poder seguir o seu uma outra proposta, sonho. Né? A gente tem muitos momentos de solidão no estudo. Você estuda sozinho ali para aprender. Então, por mais que você tenha apoio da família e ter ou não ter, você vai ter momentos de solidão. Você vai ter inseguranças no trabalho. Nem todo mundo vai gostar de você. E tá tudo bem. Não. Você precisa respeitar todo mundo, né? Então, vai ter muitos momentos difíceis. Mas é aquilo. Aonde que eu quero estar? 5 anos vão passar de qualquer jeito. Aonde eu vou estar daqui a 5 anos? Porque eles vão passar. E aí você tem que acreditar em você. Você tem que ver seu potencial e seguir. E ir em frente. Hoje foi difícil. Amanhã também foi difícil. Beleza, mas uma hora eu vou bater tanto até ficar fácil. Eu vou lutar tanto até ficar fácil. Então, acho que é muito isso também, sabe? Você persistir, ter foco naquilo que você quer, acreditar em você. Você não precisa que as outras pessoas acreditem em você. Se elas acreditarem, é ótimo. Mas você precisa só você acreditar em você. Se só você acreditar em você, já basta. Então, eu acho que é isso. Ai, muito lindo, perfeito, realmente. E para finalizar, qual foi a sua maior transformação depois que você entrou dentro do banco? Que você vê assim, que te dá orgulho, que mexe com o teu coração? Ou as 3 maiores, enfim, o que você acha? Mas transformação no sentido material ou no sentido... Nos dois, sentido material e também sentidos. emocional da sua vida. No sentido material foi sem sombra de dúvidas essa independência financeira, né? Poder viajar para onde quero, fazer planos de outras viagens, poder ter seu carro quitado, poder ter poder comer em bons restaurantes. Então, o que às vezes é luxo para uns, né? Assim, tal restaurante é o meu restaurante que eu vou no dia de semana. Sabe? É sua qualidade de vida. É qualidade de vida. Então, isso é uma realização. Mas mais ainda é o sentimento de tô caminhando para crescer profissionalmente. E não só profissionalmente, porque as outras coisas trazem, né? Os relacionamentos melhoram, o orgulho que a família tem, e você se encaixar. Nossa, achei uma coisa que eu me encaixo. Achei uma coisa que, caramba, achei que eu não ia me encaixar em nada, mas agora eu me encaixei.
E da onde brotou? Brotou de mim, não sei da onde, mas está aqui. Então, esse brilho nos olhos, essa realização pessoal mesmo. E hoje, Gabi, onde você quer chegar hoje? Cara, se eu puder chegar lá na diretoria como CEO, E vai acontecer, e vai entendeu? acontecer. Eu vou lutar para chegar lá. Eu trabalho todo dia pensando nisso. Não aconteceu, beleza, mas eu tô lutando para chegar lá. Então, assim, isso aí é o que te move. Eu tenho, assim, me move, tá lá na frente, olhar. Eu quero muito, assim, passar aqui 10, 15 anos, olhar para trás, olhar para minha carreira e falar, caraca. Olha só o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Meus filhos olharem e falar, nossa, mamãe é sinistra. É braba. Mamãe é sinistra. Então, eu quero muito isso. Que lindo, Gabi. Muito obrigada. Foi incrível você compartilhar a sua história. E realmente é muita transformação, muita resiliência, muita força. Tudo que você passou, os medos, os receios. Muita mudança em muito pouco tempo. E você aguentar isso com um filho pequeno, com tanta transformação. Realmente você é muito forte. Você, além de tudo, é muito merecedora de toda a realização, toda a conquista, todo o sucesso que você está tendo. E eu tenho a plena certeza que você vai ser cada vez mais reconhecida e vai crescer dentro do banco. E daqui a algum tempo a gente vai voltar aqui para fazer outro podcast e você contando que foi mais promovida, que está com uma vida, que está com outro filho, que está vivendo um outro, já viajou para vários lugares, porque você está construindo a partir de... Já tem tempo, né? Mas você está construindo os seus sonhos a partir do que você realmente acredita, do que você deseja e da força que você tem. Eu quero muito agradecer a sua participação. É uma honra para mim ter você como nossa aluna e também aqui nesse podcast. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muita gratidão. Vocês me acolheram desde o início. Me acolhiam no WhatsApp. Acho incrível isso. Me respondiam. São responsáveis, sem sombra de dúvidas, né? Deram o pontapé inicial ali. Então, eu sou muito grata. Eu espero voltar mesmo para contar. Né? Se Deus quiser, vou voltar. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade também de poder contar um pouquinho da minha história. Amém. Tenho certeza que inspirou muitas pessoas e muitas mulheres, muitos profissionais ou ainda futuros bancários vão se ver na sua história, vão se inspirar com você. E porque isso é muito importante, né? Um dia alguém te inspirou, um dia alguma coisa aconteceu. Então, para que você estivesse aqui hoje. E você que está aqui com a gente, muito obrigada pela sua presença também, por você ter assistido mais esse episódio do podcast. Eu tenho certeza que você se inspirou, que a história da Gabi moveu, mexeu aí dentro com você. E se você quer agora se tornar o nosso aluno, caso você ainda não seja, o link está na descrição aqui embaixo do nosso canal do YouTube e também estamos no Spotify, nas outras plataformas, tá bom? Grande beijo, muito obrigada, fiquem com Deus, tchau, tchau.